Olá, meus caros náufragos, como vocês estão? Vamos para mais uma boia. E hoje eu vou falar sobre personalidade, como desenvolver a sua personalidade. Dá pra falar isso numa boia? Não, mas eu vou dar uma dica para pelo menos vocês começarem a pensar, ter pelo menos um norte para como desenvolver a personalidade. Desenvolver a personalidade é um negócio extremamente essencial, é uma atividade que todo mundo deveria realizar na vida, é uma conquista absurda na sua vida, porque de certa maneira você ganha independência, você ganha liberdade interior, você ganha capacidade de ação. A personalidade, querendo ou não, é aquele veículo, é o meio pelo qual você vai agir no mundo. Tem até aquela frase famosa, né? A maior força do ser humano é a personalidade. Alguma coisa assim, essa frase. Então, desenvolvê-la é algo assim de extrema necessidade e ainda mais hoje em dia, de extrema urgência. Para ontem você tem que desenvolver sua personalidade. Porque, primeiro, o mundo que nós vivemos hoje em dia não quer que você desenvolva a sua personalidade. Tanto que pessoas que têm um pouquinho de opinião, pessoas que se posicionam um pouco, ou pessoas que de certa forma não concorda com o que está acontecendo, assim, de forma meio gado, assim, uma pessoa que fala, olha, eu acho que isso não é muito legal, bababá, essa pessoa corre o risco de ser chamada de uma pessoa de personalidade forte. O que diabos é personalidade forte? Entende? É uma pessoa que tem opinião é personalidade forte. Meu Deus do céu, então quer dizer que ninguém pode ter opinião. É isso. Então o que acontece? Como é que a gente vai começar a desenhar essa ideia? Como é que eu posso ajudar vocês, tá? A desenvolver a personalidade? A primeira coisa que a gente tem que saber é que quando nós vamos desenvolver nossa personalidade, é o momento em que, de certa maneira, nós vamos ter que nos posicionar e nos posicionar e, de certa maneira, impor a nossa vontade ou colocar a nossa vontade em plano, em pauta, para que ela seja discutida. Então, para você começar a desenvolver sua personalidade, você precisa ter um mínimo de coragem de falar, olha, eu acho que é assim. Você não precisa ser o cara que chega e fala, é assim, pronto, acabou, caralho, porra. Você não precisa fazer isso. Mas um mínimo de ação e de postura você tem que ter. Que é aquela postura de falar, olha, eu acho que não é assim. Ou então você tem que chegar, a pessoa chega e fala, fala alguma coisa pra você, em vez de você concordar, você fala, não entendi o que você quis dizer. Me explica direito. Isso já é um início de você desenvolver sua personalidade. Então, se você não sabe por onde começar, começa por aí. Eu falei na boia passada sobre essa coisa de qual que são as solicitações, né? Que as pessoas, quem está te solicitando e o que está te solicitando. A personalidade começa quando, após você perceber as solicitações, você começa a falar o que eu quero, o que eu não quero. E você começa a realmente dizer. É o bendito do aprendendo a dizer não. Acho que dá pra fazer uma boia aqui sobre aprender a dizer não. Aprender a dizer não. E uma coisa que é muito interessante e que eu aprendi com o Jordan Peterson, não sei se vocês lembram daquela entrevista que o Jordan Peterson teve com uma jornalista esquerdista, que ela ficava cutucando ele. E tem uma hora em que a jornalista fala assim, você tem ideias meio estranhas, mas ideias, né, como é que eu posso dizer? Ideias meio escandalosas, assim, né? Claro, né? Pra ela, as ideias do Jordan Peterson era realmente algo absurdo. Você não tem medo de ofender as pessoas? Ela pergunta isso pro Jordan Peterson. E é a hora, na entrevista, é a hora que ele dá o checkmate nela. E ele fala, pra gente conseguir o que a gente quer, ou pra gente conseguir fazer as coisas que a gente quer, ou pra gente defender as nossas ideias, às vezes a gente tem que correr o risco de ofender outras pessoas. E a mulher fala, não, como assim, coisa e tal. E o Peterson olha pra ela e fala, você mesmo, nessa entrevista, pra você poder defender as suas ideias, você está correndo o risco de me ofender. E a entrevista inteira, eu tô aqui me defendendo, porque você não tá pensando se vai me ofender ou não. Você tá defendendo suas ideias. Não é com essas palavras que ele fala. Mas o que eu quero dizer pra vocês, o que é interessante dessa situação, dessa entrevista do Jordan Peterson, e até interessante o livro dele, 12 Regras para a Vida, ele traz isso, que é o quê? Na vida, em certos momentos, você vai ter que se posicionar. E esse se posicionar, às vezes vai deixar alguém meio chateado, vai deixar alguém meio... alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que negociar com você. Se você não quer romper nem essa mínima barreira, não tem como desenvolver a personalidade. Então,
você tem que começar por aí. Correr o risco de... Não é nem ofender uma pessoa, né? Não precisa ser esse ponto, mas correr o risco de se posicionar e a outra pessoa ter que mexer no esquema dela. A outra pessoa ela vai ter o quê? Que pensar duas vezes. A outra pessoa vai ter que debater com você qual que é o melhor caminho. A outra pessoa vai ter que ser mexida. Porque normalmente, como eu estava falando na boia passada, as pessoas chegam com solicitações e a gente vai cumprindo as solicitações do outro. E o outro vai se acostumando a jogar nas suas costas. Como que é desenvolver a personalidade? É quando o outro vem com uma solicitação, você fala, pera lá, você quer que eu faça isso? Mas o que você vai fazer pra mim? Pera lá, você quer que eu faça 5 coisas? Eu só quero fazer uma. Eu acho que só tem que fazer uma. É a hora que você bota em negociação o plano do outro. Quando você faz isso com o outro tem que, de certa maneira, dar um passo para trás. Como é a entrevista do Jordan Peterson. O outro tem que dar um passo para trás. Quando o outro faz isso, é por quê? Porque, de certa maneira, ainda de forma tímida, a sua personalidade está aparecendo. Então, pensa nisso. Nessas situações do seu dia a dia, que momento em que você pode se posicionar? Pode parecer que é meio, mas eu me posiciono e me sinto mal, mas eu ainda me sinto culpado. A gente pode falar sobre culpada e tudo mais, sobre culpa e outras boias. Vai acontecer isso? Vai, porque você não está acostumado a fazer esse movimento. Então comece a exercitar isso. Se posicione um pouquinho só para sentir a temperatura da água, só para ver. Porque muitas vezes aquele povo que tipo, se eu negar, a pessoa vai brigar comigo. A pessoa nem briga com você. Você nunca tentou negá-la, você nunca tentou se posicionar ao mínimo. Então comece a fazer isso. E com o tempo, esse pequeno posicionamento vai gerando algo maior que a gente vai começar a reconhecer como personalidade. Mas não dá para falar nessa boia, a gente fala outro dia, tá bom? Então é isso, meus caros, até a próxima, tchau, tchau.